Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, bom dia, sejam muito bem-vindas ao nosso Papo Formativo. Hoje, Papo Formativo já do nosso roteiro 9 de 10, gente, né? Semana que vem a gente já vai estar olhando no sentido de nos despedirmos e finalizarmos a jornada 1, né, que está sendo tão intensa, de tanto trabalho e ao mesmo tempo passando tão rápido, né? Então, que seja uma semana iluminada para cada um de vocês, com muita leveza, que vocês estejam bem e saudáveis, né? Então, cuidem-se para que isso seja sempre possível. Bom dia, Fran, seja muito bem-vinda. Bom Então, dia, antes da bom gente dia. Bom dia, querida. Então, assim, gente, antes de nós começarmos, vamos dar bom dia para o Jefferson também, que está chegando. Bom dia, Jefferson, seja muito Bom bem-vindo. dia, Jefferson. Que Bom dia, seja pessoal. Bom dia. Bom dia, que seja uma semana muito produtiva para todos nós. Quero também passar a palavra para você, Marcelo, dar bom dia para o pessoal, senão você fica depois só dando um tchau, né? E sem o seu bom dia. Bom dia, querido. Tá certo, Dilita, bom dia a todos, pessoal, caminhando aí para o final da nossa jornada, né? Nós estamos lá no departamento a todo vapor, já trabalhando na segunda jornada, né, Angelita? Estamos fazendo já fizemos tantas considerações sobre essa segunda jornada que a gente já está quase terminando ela também, né? Mas sempre preocupados com as falas de vocês aqui na reunião, né, com as nossas interações, para fazer a jornada ficar cada vez mais fluida e melhor para os nossos cursistas também, tá bom? Todos bem-vindos. Obrigada, Marcelo. Então, assim, gente, eu quero só começar com um ponto que é a atenção de vocês esta semana, né? Esta semana vocês vão trabalhar com os seus cursistas o roteiro 8. E o que é importante vocês lembrarem aqui? Que quem tem turma de quarta-feira, dia de quarta-feira, tem um roteiro específico do dia 24 de abril, tá? Então, as turmas de quarta-feira é o roteiro adaptado, pensado para quem não terá o dia 1º de maio, porque é feriado, né? Bem na quarta-feira, a gente é meio da semana. Quem seremos nós para reclamar disso, né? Jamais. Então, só esse ponto de atenção mesmo, né? Que as turmas de segunda, terça, quinta e sexta-feira é o roteiro que nós vimos no Papo Formativo na semana passada, mas quem tem turma na quarta-feira é o roteiro adaptado. E aí, para hoje, então, quem tem turma na quarta-feira, embora vocês não terão esse encontro com os cursistas, sintam-se muito à vontade para disponibilizarem o material para eles, né? Os slides, para que eles tenham acesso a esse material, mas que eles também entendam que eles não terão nenhum tipo de prejuízo na sua formação em função dessa turma. E se por um acaso, né, tiver algum cursista que deseje participar do encontro, que de repente ele falou assim, é feriado, mas eu gostaria muito de participar, e se vocês puderem disponibilizar, aceitá-los, né, numa turma de outro dia da semana de vocês, seria de repente bacana de acolher esse cursista que demonstre vontade e interesse em participar do encontro 9 com vocês, mas isso fica na zona de autonomia de cada um, de como vocês conduzem a organização com os seus cursistas aí, né? Que de repente tem aquele que vai querer participar, vai querer estar presente, mesmo que seja em outra turma. Então, nós vamos começando hoje o nosso roteiro 9. Já disponibilizei para vocês no chat também o link da presença, para que vocês possam preencher, embora tenha um momentinho que a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre o Contribua Conosco, o link também já está disponível para vocês, para a gente otimizar o nosso tempo. Então, olha só, gente, a Vanessa, ela deve estar numa situação deprimida, né, de quarta-feira, eu imagino quanto. Então, olha só, gente, na verdade, como esse encontro 9, ele tem 30 minutos destinados à apresentação dos relatos de implementação, ele traz um complemento do R8. Então, a gente vai estar dentro da mesma temática, em disciplina, relacionamento interpessoal e formas de comunicação, mas é no sentido mais, assim, de trazer
uma última técnica de gestão voltada para essa temática, alguns elementos da fundamentação, inclusive, que já foram vistas em outros roteiros, porque o tempo maior aqui desse nosso encontro é para duas ações. O relato de implementação, a apresentação, né, as apresentações desses relatos, e a nossa autoavaliação, que é a última ação do diário de bordo. E para que dentro do encontro vocês possam também orientar os cursistas nesta atividade e na entrega, que é a data limite, essa semana aí de entrega do diário de bordo. E claro, né, a Vanessa que estava ali triste, porque vai ter a quarta-feira se encontrar com os seus cursistas, ela vai ter aí algo, né, e quem mais ter turma na quarta-feira, de lembrar que os cursistas das turmas de quarta-feira, eles têm esse compromisso de finalizar o seu diário de bordo para entrega da mesma forma até o dia 3 de maio. Então, quem é cursista de turmas de quarta-feira vai ter que fazer como se fosse tarefa de casa a sua autoavaliação, né? Não vai conseguir fazer dentro do encontro, dentro do roteiro, porque isso vai acontecer no encontro 9. Então, esse é um ponto também importante a se considerar para quem tem turma na quarta-feira, que o diário de bordo, o cursista vai ter que completá-lo, finalizá-lo no decorrer da semana, com a data limite de entrega até o dia 3 de maio. Mas acredito que seja tranquilo também. Já conversamos, né, sobre esse nosso slide, de trazer sempre a sensibilização do nosso cursista para a câmera aberta, mas que é neste sentido somente. E se você já tem esse vínculo criado, estabelecido com os cursistas quanto ao uso da câmera aberta, sintam-se muito tranquilos em ocultar esse slide e seguir adiante, porque daí ele não se faz necessário. Mas aonde vocês ainda se sentem que é bom estar lembrando, que é bom estar sensibilizando para a importância, ele está aí para contribuir nesse sentido. Aí a nossa agenda, né, então reparem que a boa parte do nosso roteiro é destinado à apresentação dos relatos de implementação. Vocês vão ver que o tempo do em ação e compartilhamento, ele também está mais curtinho, porque ele é realmente só o tempo da autoavaliação, de vocês conseguirem abrir espaço para que pelo menos um cursista traga o seu diário, né, compartilhe as suas reflexões em relação ao que vivenciou nessa nossa primeira jornada. E sempre lembrando que aqui vocês vão adequar os tempos de acordo com os 20 minutos que vocês têm a mais de reunião com os seus cursistas. E para esse nosso momento de acolhimento, trazendo Paulo Freire para a nossa reflexão, quando pensamos nas relações interpessoais que acontecem no contexto escolar, seja na nossa sala de aula, na quadra, no pátio, no refeitório, né, as relações que se estabelecem. Eu gostaria de convidar você, Janaína, para ler a citação de Paulo Freire e trazer também as suas reflexões a partir da leitura. E essa imagem é de uma turminha do PMA, do Colégio Estadual João Maffei Rosa, do núcleo de Goiôerê, que eu trouxe também para compor um pouquinho essa nossa conversa de hoje, esse nosso momento de acolhimento. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. O clima de respeito que nasce de relações justas, sérias, humildes, generosas, em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente, autêntica ao caráter formador do espaço pedagógico. Bom, eu penso que essa citação e até mesmo a imagem que nós estamos vendo ali manifestam aquilo que todos nós desejamos, né? Aquilo que nós almejamos ali dentro do ambiente escolar. E é por isso que o nosso fazer ele é tão desafiador, porque nem sempre conseguimos, né, esse clima de respeito. Muitas vezes, mesmo que a gente busque isso o tempo todo, nós temos que lidar com diversos fatores que já mencionamos aqui ao longo da jornada, que fazem com que a gente fique ali, né, tentando estabelecer dessa forma como o Paulo Freire coloca aqui, que seria o ideal, é o que a gente almeja, né? E eu acho que a chave, eu penso que a chave é que o professor, que quem está à frente da educação, nunca pode desistir de alcançar esse lugar, né, de buscar esse lugar, porque muitas vezes, né, diante das adversidades, a gente desiste,
algumas pessoas desistem. E eu sempre falo para os meus cursistas, né, que a gente não pode desistir, porque o efeito de desistir, ele é devastador para o aluno. E para a gente também, mas você está lidando com vidas, né? A gente falou em outros roteiros de olhar para o aluno como uma vida, literalmente. Então, eu penso que tudo isso que o Paulo Freire sempre traz, né, é o que almejamos, que apesar de toda a adversidade que a gente enfrenta, nós temos que continuar tentando buscá-las, por isso a formação. Muito obrigada, Janaína, por partilhar com a gente as suas reflexões. Eu acho que quando você traz essa questão da desistência, né, do desistir, e ela é devastadora mesmo, né, a desistência, porque você desiste do outro, mas em alguma medida a gente desiste da gente mesmo, né? O professor que desiste, ele desiste de si mesmo também, porque a gente deixa de acreditar, você deixa... E quando a gente não acredita, a gente não investe, né? A gente parece que vai deixando que as coisas aconteçam. Então, é muito importante a gente trazer esse nosso olhar quando a gente pensa, né, de que são relações humanas, mas é também não negar a nossa humanidade, as nossas fragilidades, mas também reconhecer os nossos pontos fortes, que é o que nos vai fortalecer para essa caminhada que é tão desafiadora. Por favor, Fran. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi semana passada, que eu acho que casa bem com essa citação de hoje. Então, eu estava no meu trabalho e eu ouvia algumas colegas participando de um grupo de estudos. E ali houve uma resistência muito grande a colocar em prática a rotação por estações. Muito grande. E aí aquilo me chamou muita atenção. Parei tudo que eu estava fazendo, tirei o fone e fiquei ouvindo. E elas mesmas fazendo essa resistência. Né? E aquilo foi motivando dentro do grupo de estudos que elas estavam participando, uma grande motivação ao desânimo em aplicar a rotação por estações. E muitos falavam essa fala de motivar. Não, isso dá muito trabalho. Isso, nossa, depois para você voltar, não, isso está muito confuso. Então, eu percebi que é um lugar, que nós estamos num lugar em que precisamos lidar com essa situação de desânimo, né, que está bem enraizada, e levar para eles o encorajamento. Então, a nossa missão de encorajamento, ela é muito maior do que qualquer outra coisa, né? A gente trazer professores que já deveriam entender bem as metodologias ativas, pelo menos ali naquele ambiente onde eu estava, né? É um ambiente onde a gente pensa que sim, que as metodologias ativas já estão bem consolidadas, que as pessoas entendem, e não entendem, não querem mudança, não querem sair daquele lugar de costume, não querem a bagunça, não querem os alunos conversando entre si, porque não sabem como vão retornar. Então, aquilo me causou um espanto muito grande, e aí a palavra encorajamento veio bem forte. Encorajamento, a gente levar os nossos professores, tirar daquele lugar do desânimo e levar o encorajamento através do quê? Do próprio compartilhamento, aonde eles podem mostrar o que fizeram e a gente evidenciar o que pode ser feito, levar eles a se encorajar a fazer também, né, sair daquele momento ali de conforto. Obrigada, Francisca, que esse encorajamento é como se fosse a porta que se abre, né? Você encoraja, é como se você abrisse uma janela para a luz entrar. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque se eu me sinto encorajada, eu estou fortalecido, né? Então aí eu vou me aventurar, tipo, estou com medo que não dê certo, mas vai com medo mesmo, porque eu fui encorajado na possibilidade do que é possível. Bernadette, por favor. Bom dia a todos. Então, semana passada aconteceu o episódio da cursista, quando eu perguntei, nós estávamos trabalhando sobre altas expectativas. E essa cursista, ela colocou um papel na câmera, e eu, visando até saber se ela estava ali, eu pedi a contribuição dela, e eu percebi esse desânimo, esse desacreditar, porque ela trabalha no Sense. Ela trabalha com situações sociais muito desafiadoras.
Então, é onde rolou um leve estresse, porque ela acabou se estressando até com uma colega que fez um comentário que ela não coadunava. Sobre a rotação por estações, o meu projeto do intercâmbio traz isso, que há uma resistência muito grande dos professores que acreditam que a EJA não se adapta às metodologias ativas. Gente, é encantador. A minha segunda etapa é a observação de sala, porque primeiro eu trabalhei a oficina e depois, agora estou na etapa já de fazer um resumo já. Mas eu percebi o interesse do professor faz toda a diferença, a abertura, porque nessas observações todos participaram da mesma oficina, e eu, assim, possibilitei muita autonomia e o protagonismo dos professores, já que eles precisam implementar isso em sala e ter esse resultado. E mesmo participando da mesma oficina, teve uma das professoras que observei que ela ou não entendeu, ou não quis entender, que pena, porque ela elaborou as estações, mas cada aluno, mesmo estando sentados juntos, uma estação fizeram a leitura, cada um fez por si, começaram a conversar sobre os assuntos alheios, que tem a ver com disciplina, que tem a ver com a forma que o professor encaminha. Na outra, os alunos fizeram um quiz, cada um sozinho, mais uma vez. Enquanto todas as demais que observei, assim, gente, os alunos pedem. Teve um dia que eu precisei sair depois da professora, e a aluna falou assim, professora, por favor, faça atividade assim para nós. E uma aluna, veja que a gente pensa que aluno de EJA é alheio, não. Quando a professora perguntou o que eles como eles avaliavam, a menina falou assim, é muito bom que quebra a rotina. Então, isso nos enche de esperança de continuar acreditando e tentando perguntar mais vezes, professora, sobre altas expectativas. Imagina, ela trabalha com alunos que precisa, que nós precisamos ter alta expectativa. E o quanto que, depois eu falei, mas vocês têm, da forma que colocou, vocês têm alta expectativa, só que ela estava com uma negatividade tão grande, que até isso nós precisamos trazer para eles. Obrigada. Eu que agradeço, Bernadette. E eu acho que é bem isso, né, gente? Nós falamos muito das altas expectativas em relação ao estudante, mas nós precisamos ter altas expectativas em relação à nossa própria prática pedagógica, em relação ao nosso próprio fazer pedagógico, o ser professor, né? Porque a gente tem que entender que somos professores, não estamos, né? Nós podemos ocupar outros espaços na educação, mas a nossa essência é o ser professor, quando escolhemos esse caminho enquanto profissão. E as altas expectativas, elas precisam existir em relação a nós mesmos também, né? E talvez quando a Fran trouxe a ideia do encorajamento, passa por esse olhar, do quanto o professor também precisa olhar para si e dizer, não, eu sou capaz, sim, eu vou fazer uma proposta diferente para os meus estudantes, porque eu acredito que tanto eu como eles somos capazes de avançar nesse sentido. Então, vejam como esse momento de acolhimento, de quando a gente traz Paulo Freire, que tanto olha para o ser humano, né, promove na gente tantas reflexões, e ao mesmo tempo a gente olhar nessas relações que se estabelecem em sala de aula, o quanto eu preciso acreditar, o quanto a forma como eu me relaciono com o outro contribui para esse fortalecimento das relações, ou nem sempre, né? Às vezes a gente vai até na contramão disso. E o quanto essas relações precisam ser justas, né? O quanto elas precisam ser generosas, autênticas, para poder validar o nosso trabalho em sala de aula. E aí, depois desse acolhimento, eu acho que isso é muito legal até para trazer como gancho, não só para a temática do encontro, mas para esse momento que será de compartilhamento. Então, aqui, gente, esta semana, vocês já vão vivenciar com os cursistas, com exceção de quarta-feira, que já terá os 30 minutos na quarta-feira para as apresentações dos relatos, vocês terão 10, né, minutos, mas vocês já vão vivenciar isso. E aí, na semana que vem, já vão abrir os 30 minutos, e praticamente lá para a reunião 10 será metade da turma para apresentar. E aí eu gostaria de aproveitar aqui para convidá-los ao seguinte. Então, esta semana vocês já vão ter alguns relatos, com certeza vocês já vão tendo algumas devolutivas dos seus cursistas, até para tirarem dúvidas, né? Que às vezes querem saber se estão no caminho certo. Então, eu gostaria de convidar vocês para o próximo papo formativo nosso, porque como ele é um papo formativo, que ele é pensado totalmente para a apresentação dos relatos, nós, enquanto encaminhamentos, nós teremos um encontro que vai ser mais dinâmico, mais fácil de organizar. Então, eu quero convidar vocês para que vocês selecionem
dos relatos dos seus cursistas, que vocês já serão apresentados, que vocês escolham um para compartilhar conosco aqui no próximo Papo Formativo. Então, esta semana, mas de repente essa semana você só terá 2 apresentações, que serão só os 10 minutos, mas sinta-se muito tranquilo, escolhe desses 2 que apresentaram um, né, para que a gente possa fazer também entre nós esse momento de compartilhamento, mas a partir do olhar de vocês sobre as práticas dos seus cursistas. Então, para o próximo Papo Formativo, deixem anotadinho aí nos compromissos de vocês, que vocês vão trazer um relato dos seus cursistas para compartilhar aqui conosco. Então, daquilo que vocês vão vivenciar essa semana de apresentações, vocês podem escolher um para que vocês compartilhem conosco. Ou ainda, se você é formador de tudo que nós vivenciamos aqui na jornada, você também fez uma implementação, você escolheu uma das técnicas, você fez uma implementação e gostaria de compartilhar conosco algo que foi você quem fez, enquanto professor de sala de aula, sinta-se muito à vontade também. Então, aqui, todas as orientações, elas vêm do slide anterior dessa semana, só está aqui ampliado os 30 minutos, e aqui a gente vai continuar, então, não mais colocando em prática, né, na verdade, compartilhando a prática. Então, a gente vai retomar com mais, aí a previsão 30 minutos, considerando 6 cursistas para esses 30 minutos, mas se você quiser lá, o tempo que eu tenho a mais, eu vou ampliar, eu vou convidar 8 cursistas a essa apresentação, está na zona de autonomia da organização de vocês, fiquem muito tranquilos quanto a isso. Então, esse slide é o mesmo, né, só com algumas adequações de tempo. O Jamboard que está aqui é aquele que vocês já terão compartilhado no seu Classroom, que já terão sido feitas as apresentações, então vocês irão dar sequência a esse documento, que só se concluirá no roteiro 10, que é quando a gente finaliza com as apresentações dos relatos. E aí, aqui, feito esse momento das apresentações, então, por que a gente vai garantir já no início da nossa reunião? Justamente para que minimize situações de ansiedade, né? O cursista que vai apresentar, normalmente, ele fica muito ansioso para esse momento, né? Então, ele quer o quanto antes fazer a parte dele, apresentar o seu trabalho, e se a gente deixa, de repente, lá para o final da reunião, isso pode gerar um estresse desnecessário para o cursista e também para vocês, enquanto formadores, né? Então, vocês vão garantir esse momento de apresentações e depois fazer a gestão do tempo com o roteiro que está totalmente nas suas mãos, é muito mais fácil na sua organização. E aí a gente volta para a temática, voltamos a discutir relações interpessoais, formas de comunicação, mas com essa possibilidade de tudo que vai ter sido apresentado de ser um gancho importante para continuar essa nossa conversa. E aí, nesse momento, eu gostaria de convidar você, Jefferson, para ler para nós, então, o para início de conversa, trazendo o objetivo do encontro novamente. Bom dia a todos, né, de novo. Bom Vamos dia. lá. A gestão de sala de aula não envolve apenas obter ordem pela ordem em si mesma. Na verdade, a gestão de sala de aula tem 2 propósitos distintos: estabelecer um ambiente ordenado e atencioso no qual os estudantes possam engajar-se em um aprendizado significativo, estimular o crescimento emocional e social dos estudantes. Esses 2 propósitos envolvem toda a organização da escola e não somente a sala de aula. Einstein, Novodorjovsky, esse mesmo. O objetivo desse encontro é desenvolver técnicas de aprimoramento da interação interpessoal entre professor e estudantes no ambiente de sala de aula. Muito obrigada, Jefferson. E aqui, gente, a técnica que a gente traz hoje é a técnica torne a colaboração visível. Aqui ela virá mais no sentido de apresentar mais uma possibilidade, né, mais uma técnica voltada a essa organização do ambiente de sala de aula, né, como o Jefferson compartilhou conosco aqui do slide, né? Às vezes você tem um ambiente que está muito organizado, aparentemente, né? A ordem pela ordem, aonde você vê estudantes sentados em silêncio, muito bem organizados, mas em que medida isso de fato é um ambiente de aprendizagem? Em que medida isso de fato tem a ver com disciplina, né? Então, a gente pensar também que às vezes aquele barulho, aquela conversa, ela é tão produtiva para a aprendizagem
que isso é a ordem estabelecida, né? Que é aquele burburinho, aquela aparente bagunça, é, na verdade, produção de conhecimento, são estudantes engajados, e o adolescente, a criança, o jovem, eles são, por natureza, barulhentos, né? Principalmente se estiverem empolgados. E isso também tem a ver em estimular esse crescimento, desenvolvimento desse indivíduo, também emocional e socialmente. E aí o nosso objetivo é sempre olhar para as técnicas nessa perspectiva das interações, que quanto melhor são as interações entre as pessoas, quanto mais consolidado o espaço de sala de aula, quanto um lugar de aprendizagem, de ambiente positivo, menores as situações de indisciplina, né? Elas vão sendo aos poucos minimizadas, porque vai se criando vínculo, sentimento de pertencimento àquele grupo, e isso traz o fortalecimento, o encorajamento, como vocês já trouxeram. Na nossa experiência, então, né, ao longo dessa nossa jornada, nós discutimos sobre diversos contextos nos espaços escolares para a implementação de estratégias de gestão de sala de aula. A cada encontro, nós vimos uma técnica, né? Então, a gente tinha sempre a nossa temática, o nosso tema central, mas sempre trazendo uma técnica de gestão de sala de aula que, de alguma medida, conversasse com essa temática e fortalecesse as reflexões e ações do professor no seu contexto de trabalho. Então, entre as técnicas que nós vimos nós começamos lá com a 4 critérios, que era uma técnica de planejamento, com a planeje para o erro, né, também técnicas de planejamento e estruturação de aula. Aí nós trabalhamos com o mostre o texto, que tem a ação do estudante, na forma como a gente utiliza essa técnica voltada para correção de atividades, né, para retomada. Aí, cartões de tarefas, que foi uma técnica voltada para a organização do trabalho em grupo com os estudantes, ao que fazer. E na semana passada, nós vimos, e que vocês vão trabalhar essa semana com os seus cursistas, a intervenção menos invasiva, né? Ainda lembrando que a Fran trouxe algo muito importante quando a gente trabalhou o encontro da semana passada, o quanto essa temática ela é delicada, porque muitas vezes vai mexer com as dores do professor em relação ao seu trabalho, à sua organização com os seus estudantes, mas ao mesmo tempo também é uma temática muito rica, porque faz com que eu olhe para mim enquanto ser humano, mas que eu olhe para o outro, que é esse meu estudante, também como um ser humano. E aí, vem esse questionamento. Entre as técnicas de gestão de sala de aula apresentadas, qual delas contribuiu para a melhoria de sua prática pedagógica em seu contexto de trabalho? E para a gente responder essa questão, eu organizei uma enquete na Meet. E aí eu vou abrir a enquete para que vocês possam também responder de todas as técnicas que nós trabalhamos ao longo dessa jornada, e aí vocês podem trazer 2 olhares, você enquanto formador. Dentre elas, qual você percebeu que entre os cursistas foi mais significativa, ou dentre elas, qual você enquanto professor aplicou e também sentiu que contribuiu para a melhoria da sua prática pedagógica. Estou lançando a enquete aqui para que vocês possam, então, votar em qual das técnicas vistas na nossa jornada para você contribuir o melhor para a sua prática pedagógica no seu contexto de trabalho. Eu lancei a enquete aí para que vocês possam marcar. Eu vou responder uma, mas eu queria marcar todas. Ai, que ótimo, eu já lhe dou a palavra, Janaína, para você. Então, dizer por que você gostaria de marcar todas. Já lhe entrego a palavra. Olha que ótimo, gente, está tendo uma boa variação aqui, ó. Teve gente que escolheu a planeje para o erro, teve gente que escolheu mostre o texto, a cartões de tarefa teve um voto, o que fazer também teve um voto, temos 4 votos por enquanto, ainda tem gente que não votou. Por favor, Jefferson. Eu não estou conseguindo abrir meus materiais aqui, tá? Já, no que eu abrir, eu faço votação aí, tá, pessoal? Tá, joia. É na Meet, ela Eu sei, não... mas não tá abrindo a minha aqui. Tranquilo. Tá bom? Tá, joia. Ao que fazer ganhou mais um voto. Enquanto isso, nós temos 5 votos registrados aí. Janaína, com você, você falou que gostaria de marcar todas. Então,
por favor. Então, é porque eu marquei ali o que fazer, porque é o que eu pretendo relatar semana que vem. Porque eu consegui observar um aprimoramento. Eu realizei a mesma prática, só que acrescentando princípios da técnica o que fazer, eu percebi a melhoria daquela prática, de um ano para o outro. Então, eu marquei ela ali, né, como algo que foi significativo. Mas eu penso, toda vez que eu estou estudando as técnicas, eu vejo assim, o Lemov, ele explica uma a uma. Ele explica para você como que você aborda 4 critérios, como que você realiza o mostre o texto lá na sala de aula, mas na hora que eu estou na sala de aula, eu mobilizo todas. Eu mobilizo todas elas para dar conta do todo. Então, lá na sala de aula, você não testa, você não faz uma. A associação, ela é inevitável. Né? Quando você se apropria das técnicas, você associa, porque associando, né, usando cartões de tarefa associado ao que fazer, e com uma postura menos invasiva, com um planejamento de aula dentro dos 4 critérios, né? Pensando que o meu aluno pode trazer alguns erros ali pré-estabelecidos, porque eu já conheço os erros mais comuns. Então, para mim, elas estão totalmente alinhadas, não dá para você mobilizar uma só, né? Janaína, muito obrigada. Você trouxe um elemento muito, muito significativo aqui para a nossa conversa e para que vocês levem essa reflexão com seus cursistas que a Janaína trouxe, porque não é técnica pela técnica, né? Se eu pegar a técnica, eu vou seguir aquela técnica, como ela traz no passo a passo, é aquele olhar do engessamento. Mas quando eu olho para as técnicas como possibilidades de ação, aí a gente sai dessa coisa do seguir o passo a passo, como se fosse uma receita que se você fizer vai estar tudo bem, vai estar tudo certo. Não, mas eu consegui a partir da técnica, a Janaína trouxe isso com muita clareza, né? Elementos das técnicas que eu posso utilizar para dar conta do todo, né? Então, quando eu pego e eu olho para a técnica como possibilidade de ação, ou ainda quando eu me reconheço, né? Tipo, nossa, eu já faço dessa forma, mas não sabia que tinha um nome para isso, né? Que era uma técnica de gestão. Esse reconhecer-se também ele é muito importante e ele faz toda a diferença. E levar o cursista a conseguir entender que ele pode usar 2, 3 técnicas, elemento de uma aqui, de outra ali, isso vai contribuir para uma melhor gestão da sua sala de aula. Acho que esse é a nossa grande conquista, quando o professor consegue se ver nesse lugar de entender as técnicas e trazê-las, elementos que vão colaborar para uma melhor gestão da sua sala de aula. Jefferson, você conseguiu votar? Maravilha. E aí eu vi que nós tivemos cartões de tarefas, ao que fazer, né, que a Janaína trouxe também com 3 votos, a Planeje para o Erro teve 1 voto e a Mostre o Texto teve 2. A intervenção menos invasiva e a 4 critérios foi a que não ganhou nenhum voto. E eu gostaria de ouvir quem votou na Planeje para o Erro. Quem foi que deu o seu voto? Que colabore com a gente, porque foi sua escolha. Fui eu. Por favor, Vanessa. O Planeje para o Erro, eu vi assim, não só ali as premissas da técnica, sabe? Ali a gente tem as premissas do planejamento e tal, mas também o discurso que a gente passa a ter depois que tem contato com a técnica, a forma como você vê o erro do estudante, como você considere, até parece que o discurso muda de uma maneira, eu percebi assim, nas minhas aulas, que eles se sentem mais confiantes para participar. Eu vi assim que o meu jeito de encarar o erro assim com eles modificou bastante depois que a gente trabalhou a técnica. Já conhecia, mas parece que dá aquela energizada novamente e você repensa, assim, eu senti eles muito mais confiantes, principalmente que eu trabalho com um tema que tem muita oralidade, né, dos alunos falarem em inglês, e eu trabalhei essa questão, né, já pensando, que ele vai errar a pronúncia, que ele vai ter vergonha de falar tal palavra que é mais difícil, e me planejei totalmente para esses quesitos da oralidade, que é o que eles mais têm dificuldade, e foi incrível, assim,
Você vê assim, os alunos, principalmente os pequenininhos, às vezes eles têm menos vergonha, mas eles têm mais dificuldade, que tem um vocabulário menor, e o discurso fala, nós estamos aqui, o simples, é o simples que dá certo, sabe? Nós estamos aqui para aprender, não tem problema. Às vezes a gente dá uma risada, porque fala uma coisa um pouquinho diferente, mas olha como vocês evoluíram e tal. Então, foi uma técnica que eu usei, continuo usando e gostei, achei que percebi, né, sabe, o desenvolvimento com os meus estudantes muito grande, também no encorajamento de questionar. Às vezes eles têm vergonha de fazer certas perguntas porque acham que a pergunta é boba e tal. Essa questão também no ensino médio eu percebi assim que mudou bastante. Muito obrigada, Vanessa. Eu imagino, né? Você trabalha com a questão da oralidade, né? O quanto o aluno, se de repente ele se sentir exposto de alguma forma que o seu erro é algo que se torna um problema muito sério, o quanto ele pode se fechar, né? Inclusive para o seu aprendizado na língua inglesa, e o quanto fortalecê-lo para que o erro faz parte desse processo também, e olhar para ele de forma positiva, no sentido de que também pelo erro nós aprendemos, talvez até muito mais, né? O quanto isso contribui para fortalecer esse estudante, para que ele se encoraje a sempre participar, né? E se torne, tipo, é aula de inglês, nós vamos falar, sim, nós vamos conversar em inglês, eu vou levantar minha mão para pronunciar determinado vocabulário, enquanto isso também vai criando vínculo com a turma, né? É espaço seguro, né, gente? É ambiente positivo de aprendizagem. Então, a ideia aqui é que vocês possam, então, mobilizar os seus cursistas para que você também identifique, né, qual foi a técnica que melhor, que para ele chamou mais atenção, que de fato eles entenderam como algo que contribuiu para a melhoria da sua prática pedagógica. E aqui é interessante porque vocês conseguem ter nas técnicas as temáticas dos encontros, né? Então, temáticas que eram voltadas para o planejamento, outras para a estruturação e organização da aula, as relações interpessoais. Então, e aí vocês vão sentindo também qual foi o caminho que esse cursista foi trilhando ao longo da jornada, no sentido de olhar para a sua própria prática pedagógica. Nas notas da apresentação, vocês vão ver que tem o encaminhamento de como criar a enquete na Meet, tá? Então, para criar a enquete, vocês precisam entrar um pouquinho antes, né? Vocês criam a enquete, salvam e depois que vocês lançam. Mas se alguém achar assim, nossa, para mim ainda é difícil, eu não entendi como é que eu faço para criar a enquete, você pode também utilizar o chat como uma forma de organizar, dá um pouquinho mais de trabalho para você ir verificando, mas também é uma possibilidade. Mas a enquete, a única coisa que ela exige da gente mesmo é você entrar uns minutos antes, que acredito todo mundo aqui já faça isso, e já insira, né, já deixa a enquete pronta para quando chegar esse momento, só lançar e vocês poderem promover essa conversa com os seus cursistas, que eles possam, então, trazer elementos, né, por que aquela técnica foi mais significativa, em que medida contribuiu para a melhoria da prática pedagógica. Esse é o exercício, é o olhar para todo o caminho percorrido até o momento e dizer, de tudo que nós vimos, o que realmente me chamou a atenção, contribuiu para a minha prática pedagógica e que eu vou levar comigo daqui para frente, foi uma determinada técnica. Por favor, Bernadette. Sabe o que eu percebi da 4 critério? Que é a técnica que eles, como foi a primeira, foi a que eles mais acharam difícil e foi aquele dia que foi muito desafiador. Eu acho que uma coisa acabou agregando para essa técnica que ela está sendo tão enjeitada, digamos assim. Não sei se os outros perceberam a mesma coisa. E foi a primeira, né? Foi acho que no roteiro 3, né? Que foi a técnica do 4 critérios. E, na verdade, a 4 critérios ela é uma técnica que faz o professor, olhar para aquilo que ele quer dar conta dentro de uma única aula, né? É pensar a sua aula com começo, meio e fim, né? Tendo clareza de qual é o objetivo de aprendizagem que dá conta nesse tempo que ele tem com o seu estudante. Mas faz muito sentido, né, Bernadette? Porque daí estou chegando ainda, estou entendendo qual é a dinâmica, ainda não é um lugar tão confortável, né? Porque existe toda uma ansiedade quando a gente está nesse lugar de quem aprende, é o caso dos cursistas, e depois eles vão se apropriando e talvez vai fazendo mais sentido. Por favor, Nelson. Oi, eu vejo assim, conforme a gente vai até passando no grupo, depois das nossas experiências lá, que agrega para a gente, e a gente, por exemplo, o Jefferson passa na segunda-feira alguma coisa, e daí a gente na terça, a gente já tem um fiapinho ali, uma linha para puxar e consegue trabalhar e se preparar, é isso que eu quero falar.
No caso da 4 critérios, eles sentiram, eu já falei essa palavra hoje para a Angelita, é o sentido literal das coisas, né? É perigoso, né? Porque, vamos lá, teve uns que falaram assim, mas está parecendo o Classroom, eu vou entrar aqui, o RCO, quer dizer, o RCO, eu vou entrar aqui, vou ler a aula, acabou, fiz tudo nessa aula, amanhã tem a outra aula, faço a outra aula, e estou indo só jogando conteúdo, porque eu consigo fazer tudo numa aula só, né? Então, assim, tipo, e não é bem assim, né? Uma palavra que apareceu também várias vezes lá, é a viabilidade, é pensar assim, eu posso aplicar essa técnica na turma tal, então, assim, não é para todas, né? Por isso que a gente tem que tentar ser inteligente, e a gente não está lidando com muitas pessoas inteligentes, tem gente resistente a aprender, gente resistente a fazer, e assim, tipo, você parece estar lidando com o 6º ano, sabe? Ai, que tristeza. É com o seu 6º ano, Nelson. E é O bem meu isso, 6º né? ano é mais legal, porque eu falo uma única vez e dá certo. Ó, esse 6º ano tá bem maduro para ser um 6º ano, hein? Tem alguma coisa de errado com esse 6º ano. Mas eu acho que é bem isso, Nelson. Você trouxe uma palavra muito importante aqui também para as nossas reflexões: viabilidade. O que é viável, né? Será que se aplica à minha turma? Será que se aplica àquele momento que eu estou trabalhando? Né? Então, eu ter essa clareza também de olhar para a minha prática e entender a turma com a qual eu vou trabalhar, o conteúdo que eu vou abordar naquela aula, se realmente faz sentido, né? Acho que é fazer sentido, é ser viável, e, inclusive, viabilidade é um dos elementos da técnica 4 critérios, né? É eu olhar se é possível, de fato, se aquilo que eu espero do meu aluno é viável, se realmente aquilo vai, eu estou trazendo os elementos necessários para que seja possível. Acho que traz muito isso, né? A tua fala vem muito nesse sentido. A Bernadette trouxe aqui que na EJA semipresencial, a maioria das aulas nos 2 dias que são presencial é compostas de uma aula, né? Porque já que o estudante ele vem 2 dias, precisa ser muito bem organizado para que ele dê conta nesse tempo que ele está na escola, né? Porque daí o restante ele vai fazer de forma à distância, com uma outra autonomia enquanto estudante. Então, vejam como esse momento da nossa experiência é um momento rico também de escuta, de troca, né? De compartilhamento, porque é a partir daquilo que foi vivenciado no decorrer de praticamente toda a nossa jornada. E aí, o nosso Fundamentando a Prática, gente, ele traz lá do 2º encontro, né, que foi o nosso primeiro de gestão, ele traz novamente as dimensões da gestão de sala de aula, porque a gente resgata aqui que uma das dimensões da gestão de sala de aula é a organização da coletividade. E quando a gente fala nessa organização, a gente traz a questão das relações, a questão da indisciplina também se faz presente nessa dimensão da sala de aula, da gestão. Então, olha só, ensinar com disciplina implica um investimento direto em ensinar os alunos como serem alunos. Isso envolve planejamento e não deve ser pensado somente para o espaço da sala de aula. Tanto que quando a gente trouxe as dimensões da gestão de sala de aula, lá no roteiro 2, nós estávamos justamente discutindo os diferentes espaços escolares como ambientes de aprendizagem. Então, retomando, né, a gente vai trazer para a memória aqui as dimensões da gestão de sala de aula. Então, a gente tem o trabalho com o conhecimento, é uma dimensão, a organização das coletividades é a outra, e o relacionamento interpessoal. O slide, ele vem numa organização diferente, mas ele traz a mesma temática, a mesma essência do 2º encontro. Então, quando a gente fala do trabalho com o conhecimento, a gente está falando da apropriação do saber pelo estudante. E aqui a gente tem como norteador do nosso trabalho, o planejamento. O quanto o planejamento do professor ele é essencial para que realmente não basta você trabalhar o conhecimento, mas precisa que o seu estudante se aproprie desse conhecimento trabalhado. Quando a gente fala na organização das coletividades, a gente também passa pelo clima de sala de aula, mas aqui a gente vai trazer que não é só o clima de trabalho na sala de aula, mas fora dela também, porque nós ocupamos outros espaços da escola, talvez aonde essa organização ela seja mais
necessária ainda. Está aqui o Jefferson como professor de educação física, que com certeza traz elementos da sua prática, porque quem é professor de educação física, ele está sempre no seu espaço que é muito aberto, onde todos podem fazer parte desse espaço, para além dele e seus estudantes da sua turma. E o quanto essa organização, e o quanto esse clima de trabalho, né, o clima escolar, ele é importante. E quando a gente fala do relacionamento interpessoal, ele envolve a comunicação, a escuta ativa e a empatia. Né? Acho que a gente fala tanto de empatia, né? Mas no discurso ela tem um sentido, mas quando é hora de colocar em prática mesmo, né, vivenciar essa empatia, a gente descobre que não é algo tão simples, não é algo tão fácil assim. E quando a gente pensa nessa escuta ativa, na comunicação, pensando em comunicação assertiva, isso se desenvolve, né? A gente consegue se desenvolver. Teve um dos nossos encontros que a Janaína trouxe isso, né? Quando eu penso sobre o que eu vou falar, quando no meu planejamento eu também organizo a minha fala com os meus estudantes, que é algo que não vem só de forma instintiva e intuitiva, mas que ela também é planejada. Eu consigo me desenvolver nesse sentido da comunicação mais assertiva com os meus estudantes, que é uma comunicação que se faz com clareza, de forma objetiva e que leva o outro a entender. E isso também faz com que eu desenvolva a minha escuta ativa, quando eu promovo o diálogo em sala de aula, e as duas coisas, né? A empatia é o resultado da comunicação assertiva e de uma escuta ativa. E eu trago também aqui nas notas da apresentação a fundamentação teórica, que já tinha sido nosso suporte, né, lá no encontro 2. Então, aqui é realmente, gente, trazer, fundamentando a nossa prática, é lembrar, é trazer novamente, quando a gente fala de gestão de sala de aula, para além da sala de aula, mas para os contextos de aprendizagem nos diferentes espaços escolares, até porque nós temos cursistas que eles não estão na sala de aula, de repente ele está no núcleo, está na SED, né, ele não está, é gestor, mas que ele também pode olhar para essas 3 dimensões, e como o Nelson falou, e não é uma leitura literal, mas é eu conseguir me enxergar nesse contexto e adaptar para a minha realidade. E aí, essas 3 dimensões compõem o que a gente chama de gestão de sala de aula. E aí a gente tem aqui os princípios norteadores da gestão da sala de aula. Então, os princípios norteadores são: a gestão bem-sucedida da sala de aula estimula a autodisciplina e a responsabilidade social. Quando a gente fala em autodisciplina por parte do estudante, sai daquele lugar da ordem pela ordem, né? Que o estudante ele se disciplina só porque ele é mandado, só porque existe, né, a autoridade do professor que garante essa disciplina. Aqui a gente vai falar do estudante que é corresponsável, e aí ele entende o seu papel nesse processo, e ele vai conseguir se tornar um indivíduo autodisciplinado, e, consequentemente, também alguém que tem uma responsabilidade social, porque a partir do seu eu, ele contribui para o nós no seu espaço de sala de aula. A maioria dos problemas de indisciplina nas salas de aula pode ser evitada se forem estabelecidas relações aluno-professor positivas, práticas de ensino atraentes e empregarem boas estratégias de controle preventivo, né? A gente prevenir, né, para não precisar remediar. E aqui, né, quando a Fran trouxe, né, a resistência à rotação por estações, né, acho que também a Bernadette trouxe, né, nos elementos da sua fala no início, mas essa prática de ensino que é mais atraente, é claro que ela é mais trabalhosa, ela exige mais o professor no momento de planejamento, ela exige o professor ter coragem de deixar que o estudante também faça parte desse processo, correndo o risco até de você perder um pouco ali o controle das coisas. Mas quem diz que perder o controle ao compartilhar com o outro não é ruim, né? Pode ser muito bom, inclusive.
A necessidade de ordem não deve se sobrepor à necessidade de aprendizado significativo. A gente precisa buscar esse equilíbrio, né? A gestão em sala de aula requer conhecimento, habilidades e predisposições para trabalhar com estudantes de diversos contextos, sociais, étnicos, linguísticos e de classes econômicas distintas. Tornar-se um eficiente gestor de sala de aula exige reflexão e planejamento. Então, esses autores aí é o livro Gestão de Sala de Aula, né, desse referencial que a gente traz esses princípios norteadores da gestão de sala de aula. E aí, a ideia aqui, gente, é pensar assim, aquele professor que ele investe, né, em metodologias ativas, que é aquele professor que está sempre preocupado e engajar os seus estudantes, ele se desafia a buscar novas estratégias, novas metodologias, ele se encoraja ao fazer diferente, é aquele professor também que precisa buscar desenvolver nos seus estudantes essa autodisciplina, porque quando a gente pensa em desenvolver a autodisciplina, a corresponsabilidade do estudante pelo seu aprendizado, tudo isso não conversa com a ordem pela ordem, né? Com aquela coisa do autoritarismo. Mas o que o professor ele não pode, de forma nenhuma, abrir mão é da sua autoridade. E a autoridade, ela precisa, sim, trazer clareza para o seu estudante, o controle. O que se entende por esse controle? Regras e combinados muito claros. Isso é essencial para que a organização das coletividades se estabeleça de forma segura, tanto para o professor quanto para o estudante. Por favor, Bernadette. Então, como uma sugestão para nós, na próxima jornada, esses dias, semana passada, quando trabalhávamos a técnica, uma das professoras comentou e elogiou, e ela usou a seguinte frase, que ela elogiou a técnica e disse assim, claro que de vez em quando, porque senão o professor não dá aula. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, nós não construímos o conceito que as técnicas são inerentes às aulas, que não se pense descolado como algo à parte, ou, como eu vi muito na observação de sala, hoje teremos uma aula diferente. Então, isso eu pensei, então, na próxima jornada, já logo no início, trazer essa fala de que elas são inerentes às aulas, não é algo à parte, não é algo mirabolante, não é algo que é impossível, é a organização, planejamento das aulas. Isso me surpreendeu, essa fala da cursista, para comentar e trazer como contribuição. Obrigada, Bernadette, e é bem isso, né? Não é nada mirabolante que se faz, que vai, nossa, hoje eu vou fazer algo que é fora do dia a dia, né? Mas é só aquele hoje, né? A Vanessa mesmo falou, né? O simples, mas bem feito no seu cotidiano, é isso que vai significar o seu trabalho. E eu acho que é muito importante, sim, Bernadette, que quem vem para a gestão de sala de aula, ele não tem, primeiro, não existe a receita pronta, né? Você vai lá e aplica e a técnica está tudo resolvido. A técnica ela é um elemento que vai colaborar com uma melhor gestão de sala de aula, mas ela não é algo à parte, né? Eu tenho que entender que ela está ali como elemento, parte do meu planejamento, das minhas estratégias de ensino, dos meus encaminhamentos. Mas o que continua sendo o norteador? O meu objetivo de aprendizagem. É o que eu espero que o meu aluno alcance ao final de uma aula, ao final de um período. Eu acho que é muito importante essa fala, assim, e do cursista ter clareza disso, né? De que qual é a finalidade, por que a gente vai discutir gestão de sala de aula e como as técnicas vão colaborar. Mas não que eu vou lá para dar uma aula da técnica, né? E aí fica a técnica pela técnica e o mais importante se esvazia. E não é essa a intenção. E aí, a técnica de hoje é a técnica torne a colaboração visível. Mas antes, por favor, Nelson. Desculpe, você concluiu, eu queria falar lá dentro ainda, mas... Mas eu volto, fique tranquilo. Aqui, vamos lá. Gente, vocês têm ideia, assim, cada tipo que aparece na escola, no colégio, né? E, às vezes, a gente vem com essas técnicas que são excelentes, são boas ideias, e, realmente, dessas aqui, eu já estou trabalhando com os meus, e às vezes funciona bem, às vezes fica engraçado, mas a gente está aproveitando e melhorando. É normal. Mas tem uma cursista lá de uma turma, não sei se a Fran já percebeu. A Fran escapou ali, depois eu falo com a Fran para ver se ela já pegou.
A mulher é muito problemática, meu Deus do céu. Então, pode dar para ela, acho que um professor corregente, que não vai dar certo, porque ela fica depois da aula comigo e lamenta, sabe? Mas, ô Fran, eu falei aqui que eu tenho uma cursista na turma V, que é um problema. A mulher, nem que dê para ela 2 corregentes, eu acho que ela não consegue lá, sabe? Então, às vezes, o que vem, né, para nós de realidade na escola, né, porque a gente trabalha, eu vejo os meus colegas, cada um, né, pega seu materialzinho, volta bravo porque aplicou ou não deu, ou ele quer que o aluno aprenda, e tal. Você vê isso, né? E daí tem aqueles que fazem qualquer coisa. E tinha uma outra engraçada, assim, que ela veio com umas propostas engraçadas, assim, que os alunos tinham até medo dela, porque ela, vou instituir que vou ensinar na aula de artes, vocês vão tocar instrumentos, e nós vamos fazer instrumentos com material reutilizados, assim, tipo, sei lá, canos, papelão, enfim, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Aí fala assim, nossa, devo ser muito ruim. Eu devo ser muito ruim. Então, assim, as técnicas vêm, né? Eu acho de excelência. Que bom que a gente tem. Eu falei lá no segundo encontro, falei, gente, que bom a gente fazer um formadores de graça, né? Não estou pagando para Tuiuti, não estou pagando para ninguém para me ensinar técnicas e metodologias, estou fazendo aqui de casa, tomando meu cafezinho, com gentes agradáveis como vocês, né? Então, assim, tipo, por quê? Para melhorar tudo isso, né? E adianta, tem uns, não adianta, né? Mas é aquela história, né, Nelson? O desenvolvimento das pessoas também é um processo, né? E às vezes esse professor, essa professora, ela estivesse precisando justamente ser encorajada a olhar para aquilo que ela já faz, mas de um outro ângulo, de uma outra forma. E talvez o grande encaminhamento seja você buscar pelo mais simples possível, né? Aquilo que é o primeiro passo para que ela seja capaz de dar esse primeiro passo para depois se aventurar a algo maior. Por favor, Janice. É porque eu penso assim que muitas vezes eles esperam que seja uma grande coisa. Como o Nelson colocou aí, nossa, eu vou fazer instrumentos com material reciclável, não sei o quê. Então, eles chegam aqui, é uma técnica que daí eles se surpreendem porque já fazem o dia a dia. Então, eles esperam que seja aquela coisa, assim, que a gente vai fazer, vamos inventar uma moda, fazer algo surpreendente. E não é uma aula diferente, é o que deveria estar no nosso dia a dia, né? Então, acho que talvez por esse pensamento também de uma aula diferente, é que, nossa, hoje eu vou fazer essa técnica, então vai gerar bagunça, vai tudo aquilo que nós falamos. Então, por isso é o diferente, né? Porque é algo que não é o sentar todo mundo enfileiradinho e estar ouvindo muitas vezes, né? Então, eu penso que eles têm isso mesmo, esperam essa coisa assim, mirabolante, e não vem, e eles, tá, é só isso, né? Então, acho Isso que já faço, né? E você trouxe, Janice, algo que é muito importante da gente refletir com os nossos cursistas. O grande medo de tirar o aluno da posição enfileirada um atrás do outro. Porque enquanto eles estão assim, eu tenho controle enquanto professor. Estou diante da turma, eu mantenho tudo em ordem. Então, nós ainda temos muito medo, né, de mudar essas posições, de que os alunos se movimentem na sala, até porque, às vezes, um arrastar de carteiras já gera em quem está ao lado, nossa, que bagunça que já está fazendo lá. Será que vai me entregar a turma organizada quando terminar a aula? Então, para nós também é um grande desafio esse nosso novo jeito, que não é tão novo, mas que é o diferente. E ele é sempre desafiador, porque ele nos causa medo. E é medo do quê? De perder o controle, né? E isso é que acaba sendo, como a Lidiane colocou ali no chat também, né? É processo. Por favor, Jefferson. E é bem isso, né? Os professores estão gostando muito dessas técnicas. Que legal essa, já fazia, mas vou colocar, estão se desafiando, estão se motivando. Eu tenho um professor lá que sabe disso, que ele é resmungão lá, né? Semana retrasada, entrou e participou. Semana passada, última reunião, fantástico, cara, na reunião, tem que estar deixando a principal participando, produzindo, já entregou o relato, fez lá. Sabe assim, o crescimento, o envolvimento deles, né, nesse processo, muito legal. Uma outra situação também tem um problema, a professora é bem problemática, Nelson, que a Jurema é o nome dela, né? Ela faz um paê, né? Sim, ela tá de disfunção, é pedagoga, na sala lá, tal, vários problemas psicológicos dela lá. E na quinta-feira, que eu tinha reunião com ela ainda, ela bateu o carro.
Professor, não vou poder porque eu bati o carro assim, 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 tá. Vocês precisam ver o acolhimento que o grupo fez para ela no WhatsApp. Ela não ia para a tarde, todos, venha, vamos lá. À tarde ela entrou na reunião, motivada, deu risada, falou, participou. O grupo, sabe, não só aquele grupo, mas todos os grupos estão assim, unidos, né, de maneira que, não somente na reunião para o conteúdo, mas a questão de emocional também. E ela participou na boa, deu risada com ela, foi muito legal. Então, eu queria passar com vocês essa questão que foge do nosso tema, conteúdo, que é essa questão de relação humana, que é então, muito legal. Apesar de estarmos longe, estamos perto um do outro lá. Não foge não, tá? Isso aí tem que estar entrelaçado, amarrado, abraçado. Perfeito. E Jefferson, como é gostoso ouvir você falando isso, porque é vínculo criado, né? É pertencimento. E são relações interpessoais que, nesse momento, os seus cursistas são os seus estudantes, né? Embora a gente fale que é um curso, é um grupo de estudos, né? Não é o curso, mas a relação que se estabelece é esta, né? E você perceber que, mesmo à distância, o acolhimento, né? O vínculo, esse pertencimento faz com que essa pessoa ela está presente para além, e é a mesma coisa estudante na sala de aula, né? Ele não vai só para o seu aprendizado, ele está muito para além disso, né? São as relações que se estabelecem. Por favor. Inclusive, na reunião, ela começou a contar histórias, né? Tive que cortar ela. Pare agora, pare. Deu risada, mas foi gostoso. Dá um vínculo, sabe que ela... Que coisa boa. Deixa eu aproveitar um gancho com o que você trouxe também, Jefferson, que talvez já comece a surgir para vocês, cursistas, perguntando da próxima jornada, tá? Em gestão de sala de aula, que é um tema transversal, o ideal é sempre que os cursistas, a cada jornada, participem de outros grupos de estudos. Em relação à gestão, o que é importante que vocês deixem claro, né, que se tiver algum cursista que queira novamente fazer gestão de sala de aula, que as temáticas serão as mesmas. Então, as nossas temáticas, elas não mudam. O que vão mudar são as técnicas de gestão de sala de aula. Então, a gente traz outras técnicas, mas a partir das mesmas temáticas. Então, provavelmente já vai começar a surgir, será que eu posso fazer de novo gestão com você na próxima jornada? Então, o ideal é que vocês motivem para que eles façam outras temáticas, mas se tiver aquele que mesmo assim quiser permanecer em gestão, mas que ele entenda que as temáticas serão as mesmas, mas com outras técnicas de gestão de sala de aula. Acho que isso cabe nessas situações do vínculo. Então, aqui, gente... Angelita, já que você está falando, ansiosa, tem a data que começa a segunda jornada? Com os cursistas, dia 3 de junho. Com os cursistas. A segunda jornada com os cursistas vai de 3 de junho a 6 de setembro. Esse vai ser o período que vocês estarão com eles. E aí, a nossa última técnica da gestão que será apresentada é essa técnica torne a colaboração visível, né? Que ela vai muito no olhar, não só daquilo que você solicita para que o aluno faça, mas que ele, além de entender o que precisa ser feito, aquilo que ele vai fazer é visível para o professor. E aí ele sabe, nossa, o que o professor me pediu, eu tenho que mostrar, é visível o que eu vou fazer. E aí o professor consegue ter controle da ação realizada pelo estudante ou não. Então, essa técnica, ela vai padronizar as ações do professor em comandos mais exigentes, é a forma de como o professor, ele vai organizar os comandos dados em sala de aula, mas com muita clareza daquilo que ele espera que seja feito e que vai levar os estudantes a deixarem explícita e visível a sua participação ao executar esse comando. Então, não é só que você vai pedir, por exemplo, para que ele faça a leitura de um determinado texto, mas você vai trazer mais elementos neste comando e que o estudante não vai ter como escapar, não vai dar, tipo, vou fazer de conta aqui que eu estou fazendo, mas o comando dado, ele não consegue fazer de conta, ele vai ter que mostrar que está de fato fazendo. E qual que é o intuito disso? É resultar na melhoria da atenção e do desempenho dos estudantes, porque ele sabe que aquilo que se espera que ele faça é visível, não tem como ele fazer de conta que está fazendo, ele vai ter que ter foco e atenção, porque o professor tem clareza daquilo que precisa ser feito e que é visível. Eu enxergo se ele está fazendo ou não.
Então, tem alguns passos para essa técnica de tornar a colaboração visível. Então, dê orientações observáveis, que o comando que você vai dar em sala de aula, você vai conseguir, ao circular pela sala, ao observar os seus estudantes, você consegue ter clareza de que está sendo feito, porque aquilo é observável. Observar de forma intencional e estratégica as execuções. Aqui vem essa outra técnica de gestão, né, que quando a Janaína falou da gente usar elementos de outras técnicas, que é a circule, que nada mais é do que o professor está caminhando pela sala, de fato observando de forma intencional e estratégica a realização de uma atividade proposta. É aquele professor que já fica mais de ladinho acompanhando aquele que ele sabe que normalmente ou tem mais dificuldade de fazer, é aquele que se distrai, é aquele que normalmente não produz, é desse aluno que ele vai se aproximando ao circular pela sala. Não é um andar por andar, mas é com intencionalidade, né? Eu sei em quem eu quero olhar, quem eu quero acompanhar mais de perto durante aquele momento. Então, é acompanhar, circular enquanto faz as observações. É a gente sair daquela posição que a Bernadette até colocou ali no chat, né? A sala organizada em filas, coloca o professor no centro do processo, sempre à frente, mas mesmo com o olhar de lince, como é que ele vai acompanhar todo mundo trabalhando parado lá da sua mesa ou mesmo em pé na frente do quadro? É circulando, é acompanhando, é se aproximando do estudante. E aí vem também o elogiar. O quanto elogiar pode te aproximar, pode criar vínculo com o seu estudante. É elogiar a realização das ações, das tarefas, quando os estudantes estiverem executando corretamente. É você valorizar aquilo que foi feito. E, às vezes, para aquele estudante com mais dificuldade, ele está ainda no nível básico, mas ele conseguiu resolver aquele exercício que era muito básico. Mas você valorizar, você elogiar o empenho, a dedicação, o avanço na aprendizagem, ao mesmo tempo que você desafia aquele que pode ir além. E ele, ao cumprir o desafio, você também reconhece, você também elogia, você valida esse avanço na aprendizagem desses estudantes. E pontuar e aprimorar os estudantes que tenham dificuldade. É sempre você ter clareza de quem precisa que você esteja mais perto, que você diga, olha, nesse momento eu preciso agora que você resolva desta forma, esta atividade, que você me mostre, né? Eu quero ver o que você está fazendo para você entender como é que está sendo o percurso de aprendizagem desse estudante. Então, essa técnica, gente, em linhas gerais, ela está muito relacionada aos comandos que você dá em sala de aula, né? É aquela história, não é só o comando como ele é dado, mas é principalmente como ele é entendido. E na medida que ele é entendido, o aluno vai tornar isso visível. Você consegue verificar com muita clareza que ele está fazendo, ele está realizando aquilo que é esperado. Deixa eu ver aqui. É verdade, Bernadette, eu vou corrigir aqui, daí para quem não fez ainda a sua cópia, está ali 2028, quando é 2018. Já eu faço a declaração. Obrigada pela observação. E a gente tem um exemplo de aplicação da técnica elaborado a partir de uma aula de matemática para o 6º ano sobre divisão. Então, vocês têm lá nas notas de apresentação, tem o link dessa aula, para que vocês possam dar uma olhadinha depois, ou até mesmo, né, o cursista depois quiser olhar essa aula. Ela tem como objetivo de aprendizagem a resolução de situações problema envolvendo divisão, e ela aborda 2 descritores da prova Paraná, o D19, que é justamente resolver problema com números naturais, e o D06, que é calcular uma expressão numérica. E aí o exemplo, então, ele foi criado a partir dessa aula. Turma, vocês deverão resolver as 2 situações problema apresentadas no Educatron em seus cadernos. Vocês devem apresentar a resolução de cada questão, mostrando como desenvolver um raciocínio e quais os cálculos realizaram para chegar até a resposta. Ou seja, o professor não quer só a resposta, ele quer todo o desenvolvimento da situação problema, os cálculos que foram necessários, como o estudante resolveu até chegar na resposta. Patrícia,
Verifiquei que você conseguiu resolver a primeira situação problema. Vá até o quadro e mostre para os colegas como você resolveu. Então, o professor está lá circulando, percebeu que Patrícia fez e fez corretamente. Então, ele vai convidá-la a resolver no quadro, para que os colegas vejam como ela fez. Muito bem, Patrícia. Rodrigo, você identificou onde você errou? Sim, professor Pedro. Primeiro, eu tinha que calcular quantos quilos de alumínio Elcio consegue coletar para então calcular a renda. Agora que todos compreenderam, vocês terão 10 minutos para resolver a situação problema 2. À medida que forem terminando, levantem a mão para que eu possa ir até vocês para corrigir. Então, ó, torne a colaboração visível, né? Então, ele tem que resolver no caderno, terminou, ele vai levantar a mão para que você possa ir até ele e verificar como foi feita essa resolução. E a ideia do relógio, né? A Janaína falou em alguma das nossas reuniões que usa muito essa questão do tempo, né? E usar o relógio, se é 10 minutos, é 10 minutos, né? Não são 9 minutos, mas também não são 12, 15, né? Ah, vou dar mais um tempo porque eles não resolveram. Não, vamos trabalhar com essa organização do tempo. É uma forma do aluno também manter o foco, porque ele sabe que é aquele tempo destinado para aquela ação, que decorrido esse tempo, o professor vai promover um outro encaminhamento no decorrer da sua aula. E aí, gente, o nosso em ação, ele não vai ser um momento de planejamento, de utilização da técnica, tá? Ele vai ser um momento de finalização do diário. Então, assim, vocês vão trazer a técnica como uma possibilidade a mais de organização do trabalho pedagógico do professor. Mas o nosso em ação aqui, ele será a finalização do diário de bordo com o momento de realizar a autoavaliação. Ah, mas e se tiver aquele que já terminou, que já entregou, que está tudo ok? Vai ser aquele exercício, além da paciência de aguardar que os colegas possam fazer a sua atividade, mas que você também já vai investir no cursista responder o formulário do Contribua Conosco, que é algo que a gente vai investir mais no decorrer da próxima jornada, até para que a gente tenha mais elementos, né, de entender como é que os nossos cursistas estão avaliando as nossas jornadas. Então, aqui o momento do em ação é o de realizar a sua autoavaliação no diário de bordo. Por isso, acesse individualmente o seu diário de bordo no Classroom e leia atentamente as informações do slide 12. Em seguida, registre suas contribuições respondendo às questões do slide 13. Então, aqui, gente, é como se você fosse usar esse momento não só para o seu cursista responder as questões da autoavaliação, mas é aquele momento que você também vai pedir para que ele faça uma revisão do seu diário de bordo, que ele olhe se realmente ele preencheu tudo o que precisava preencher, se ele tiver alguma dúvida, esse é o tempo que você vai estar ali à disposição para que ele possa tirar essa dúvida antes de realizar a entrega do diário. Lá nas notas da apresentação tem uma sugestão de encaminhamento. Então, aqui a sugestão é que ele abra o seu diário e que individualmente ele leia as orientações do slide 12 sobre a autoavaliação e no slide 13 ele vai responder as questões. Mas se você sentir que vai ser mais produtivo você fazer de forma coletiva a leitura do slide 12, abrir espaço para que os cursistas tirem as suas dúvidas, para daí eles responderem as questões da autoavaliação, é também uma possibilidade de encaminhamento, tá? Fique muito à vontade quanto a isso. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, só para lembrar, lá no nosso diário de bordo, o slide 12, ele vai trazer primeiro elementos para que o cursista entenda o que é essa autoavaliação. Então, esse aqui é o slide 12. Então, ele vai, deixa eu só aqui carregar para eu poder abrir para vocês. Então, aqui, ó, o slide 12 do nosso diário de bordo, então ele vai trazer, ó, autoavaliação, o que esperamos. Então, a ideia é que o cursista possa fazer individualmente a leitura, mas também é uma possibilidade, se vocês acharem que, né, conhecendo o perfil das turmas de vocês, se vocês acharem que é importante vocês, de forma coletiva,
né, apresentar o slide, realizar a leitura das informações do slide, e aí, abrirem espaço para que o cursista tire suas dúvidas, tranquilo, né, mas aqui o ideal é que ele faça realmente como um momento de reflexão e que você esteja disponível justamente para as dúvidas que surgirem. E aí aqui nós temos 4 questões. Então, aquele cursista que terminar a sua autoavaliação, verificou o seu diário de bordo, está tudo tranquilo, ele vai entregar. Se ele ainda não tiver feito a entrega, ele vai fazer nesse momento do Em Ação. Então, a ideia aqui do Em Ação é que isso seja possível dele finalizar, fazendo a autoavaliação durante o Em Ação, revisando o seu diário, se não ficou nada sem ser preenchido, e poder fazer a entrega. A gente já está pensando, né, como o Marcelo falou, a gente já está envolvido na construção da segunda jornada. A intenção é que o diário de bordo, ele venha organizado de uma forma a facilitar o que foi dificuldade que vocês já sinalizaram lá no grupo do WhatsApp, que foi principalmente em relação a inserir os links, que às vezes desconfigurava o diário, a pessoa não sabia colocar. Então, a gente está criando caixinhas específicas, que é só lá que ele vai clicar, que não vai ter erro de desconfigurar nada, que ele possa, de forma mais assertiva, se organizar com o diário. A gente está caminhando aí para tornar algo que seja mais simples, sem ser simplista, né? Que a gente também quer que, de fato, ele possa tornar o diário algo produtivo para as suas reflexões. E aí, feito isso, gente, a ideia é que vocês possam, de forma muito rápida também, mas que vocês possam convidar um cursista de vocês a compartilhar, né, quais foram as reflexões que ele trouxe a partir da autoavaliação, que ele possa compartilhar o seu diário de bordo com a turma, né, então abra um espaço para que pelo menos um cursista, né, ele possa falar, né, de que forma os temas estudados no grupo de estudos contribuíram para a sua prática pedagógica, qual foi a temática estudada que mais impactou nas suas ações na escola, né, quais foram as reflexões que ele traz nessa jornada 1 a partir do seu diário de bordo. Então, essa é a ideia do nosso compartilhamento. E aí, eu vou convidar vocês, nesse momento, a quem ainda, né, não preencheu o seu Contribua Conosco. Então, nesses minutinhos finais da nossa jornada, do nosso papo formativo, eu vou convidar vocês, então, a acessarem, né, o Contribua Conosco. Eu fixei ele no chat para que vocês possam acessá-lo e que vocês também façam esse exercício, gente, com os seus cursistas, que vocês possam destinar dentro da reunião uns 3 minutinhos, né, 4, dependendo da dinâmica da turma, para que todos façam, de fato, o preenchimento do Contribua Conosco, porque ele traz elementos que são importantes para a nossa prática, né? A partir desse Contribua Conosco, é gerado depois um documento, né, que a gente consegue entender como é que o cursista está avaliando cada um dos encontros, a nossa jornada como um todo. Então, agora eu vou deixar esses minutinho final nosso, 2 minutinhos que estamos caminhando para finalizar o nosso papo, para que vocês também registrem, né, as contribuições de vocês em relação à nossa reunião 9. Por favor, Jefferson. Já que terminou, né, aproveitando aqui, você e o Marcelo, que estão na parte de organização, hein, uma sugestão, quando vocês forem montar o link das salas temáticas ali, grupo 1, grupo 2, 3, 4, não colocar o grupo 1 em cima. Sim, primeiro grupo, sala principal. Entendeu? Daí grupo 1, fica o grupo 1 mesmo, 2, 2, colocar em cima, porque não sei vocês, mas os meus, eles estão nessa perceber. Daí grupo 1, 2, 3, o grupo 1 é o 2, o 2 é o 3, entendeu? Ele se perde. Ele se perde. Entendi. Mas também dá para fazer assim, ó, grupo 1, tracinho, sala principal. Isso. Grupo 2, entendi. Eu já coloquei, já coloquei, deu rolo lá. Agora eu coloco sala, eu mudo lá, sala principal, grupo 1, grupo 2, aí fica, entendeu? Que quando abre daí para fazer as salas do grupo 1 é o grupo 1 lá da sala temática, né? Entendi o que você quis dizer. O grupo 0. Grupo 0, essa do grupo 0 da sala temática, de grupo 1, isso, entendi. só para
Realmente eles fazem uma bagunça. É igual aluno, né? Mexeu ali, Normal. Mudou de lugar, é aluno igual. E Jefferson, pode parecer um detalhe, nossa, mas o quanto isso, na hora de abrir o documento do cursista entender. Nós estamos na sala principal, então o nosso lugar no documento é esse. Muito Isso. bem observado, e eu acho que super válida, a gente vai, todos os elementos que vocês trazem em relação à organização do documento que é colaborativo é sempre muito pertinente, e eu acho que sempre contribui para a gente avançar no processo de construção do nosso grupo. Muito obrigada, e vai virar, então, grupo, sala principal, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Perfeito. Nelson, e depois você, Vanessa. Eu fiz esse erro, cometi lá, e daí, quando vi, eles começaram a trabalhar em grupos diferentes. O que eu fiz? Mandei eles pararem, eu entrei ali no momento, aí editei as salas e consegui colocar nome. A base é assim, você vai precisar de 4 grupos, você, na verdade, cria 3. Você precisa de 5 grupos, você cria 4. É um a menos sempre, né? E daí dá certinho. Daí sobra a sala principal. Mas se der erro, eu aprendi já. Eu aprendi a aumentar tempo, se eu precisar. Eu aprendi ali também a editar esse nome também, né? E a sugestão, assim, aqui eu vou falar, vou colocar ali no meu Contribua Conosco, é esse sistema de diário de bordo, porque ele sendo um documento que tem que se abrir, e como tem máquinas diferentes, tem várias, adversidades, era assim, sabe, não tinha ideia de fazer um formulário no próprio Classroom, por aula, em que o estudante traça lá, hoje na reunião tal, tem um formulário para preencher, sabe? Que daí ele teria todas essas características, a gente colocaria por aula, que está em slide, colocaria num formulário. Ali ele já fecharia, enviaria e estaria fácil. Se não fez, ficaria pendente, sabe? Às vezes a gente está trabalhando, minha opinião não é de nada, né? Fica complicado para avaliar, mas gera nota lá. Se ele fez lá, pode pôr até avaliativo, né? Não sei se coloca perguntas objetivas, eu não sei, porque fica lá, às vezes, aí elas não conseguem entrar. O tamanho, como é que a gente fala? Dimensionar letras, sabe? É bacana para nós que nós entendemos, mas para algumas tias que nunca nem participaram, não dominam, estão fazendo, é bem sofrido esse sistema, sabe? Desculpe minha desabafo. Imagina, que isso. É que o grande problema do formulário, Nelson, pense que você, ao invés de ter um único documento para avaliação e registro, você teria 8, 9 formulários ao longo da jornada de cada um dos seus cursistas, né? Então, isso ia se tornar, de certa forma, inviável no sentido de você organizar todo esse processo avaliativo. Mas é claro que a gente sempre acolhe no sentido até de entender uma melhor forma de dinamizar esse processo. Por favor, Vanessa. O meu comentário é no sentido desse do Nelson, né? Eu falei, acho que é importante deixar registrado aqui na reunião. Claro que é. Eu comentei algumas vezes. Eu achei, assim, diante da dificuldade que eles vêm tendo, que a gente precisa repensar, já que vocês estão fazendo a segunda jornada, o formulário do diário, como ele está construído, o espaço onde é para colar o link é muito pequeno, sabe? Ele ficou muito bonito, assim, o design, o layout dele, eu achei lindo. Só que ele não foi funcional. Não. Assim, os espaços. Então, repensar se talvez colar o link ou deixar de usar slide e usar como um formulário, a gente abrir um Docs mesmo, onde cola o link, eles têm mais facilidade de colar o link no Docs, que é mais parecido com o Word e tal. São ideias, né? Mas assim, claro. Vocês, enquanto grupo lá, repensasse que não foi funcional, porque todo encontro eu explico as mesmas coisas, e a hora que eu abro lá, tudo desconfigurado, letras enormes, daí eles apagam um trecho. Eu acho assim, que eu não posso colar algo num espaço que já tem algo escrito. Isso. Então, assim, é escrito um lugar lá para ajudar, por exemplo, insira aqui o link. Eu entendo que isso é para ajudar. Mas a hora que ele vai colar lá, ele quer apagar aquilo e apaga metade do link. Então, teria que ser assim, espaços separados. Então, escrito, cole o link no quadro amarelo. Estou inventando, tá? Aí o quadro amarelo sem nada, só para ele colar. Vai facilitar o processo. E outra coisa que eles têm muita dificuldade é que eles têm que tirar o restrito quando é uma cópia, porque a gente já fez um jeito que eles têm que fazer a cópia. Olha, a maioria você vai entrar, você tem que pedir autorização mesmo, você falando, sabe? Algumas coisas assim para... Enquanto o grupo, não sei, eu acho que também o formulário, eu entendi como uma ideia, mas também a correção depois é difícil, a não ser o Nelson colocou que fosse uma autocorreção, né? Só ver se ele colou e tal. Mas não sei se funciona, mas que é uma coisa que a gente precisaria repensar ali para a funcionalidade,
seria. Sem dúvida nenhuma, Vanessa, acho que é repensar, mais do que repensar, é a gente mudar alguns encaminhamentos para dinamizar. Isso da caixa para inserir o link foi uma das coisas que a gente já reorganizou, porque realmente, se tem algo escrito e não é só a caixinha vai ali e colhe, eles se atrapalharam, foi uma dificuldade que vocês sinalizaram e que a gente já está mudando no sentido de dizer, vai lá e colhe mesmo, que ele não vai se perder, que não vai ter como, né, o link, a caixinha só não vai ser amarela, mas vai ser nessa ideia, e eu vou fazer esse exercício de repente, transpor o diário para um Docs, para ver como é que ele fica em relação à organização, se ele fica mais funcional, e aí aquele que fica mais funcional é aquilo que a gente vai investir energia, sem dúvida nenhuma, porque a ideia é sempre que a gente possa avançar e melhorar a qualidade do trabalho de vocês, mas que seja de aprendizagem significativa para o nosso cursista. Bernadette, para a gente finalizar, porque eu já estou invadindo o tempo de vocês de reunião também com a Fran. Por favor, Bernadette. Então, eu percebi uma evolução em relação ao ano passado, ao Google Apresentações, mas é a mesma dificuldade mesmo, essa dificuldade é enorme. O Docs seria maravilhoso, porque aí você coloca o encaminhamento e no diário, ele vai escrevendo só a minha orientação abaixo, o encaminhamento, e aí a gente tem que estar lembrando, às vezes mandando uma nova cópia, olha, dá uma olhadinha, porque eles persistem em fazer aquele dia, é como se fosse um relato. Hoje nos reunimos sobre o assunto tal. Então, seria bem importante rever isso, porque é uma dificuldade, e eles reclamam muito, dificulta e desestimula também. E é uma coisa que a gente não quer, né, Bernadette? É desestimular nosso cursista a continuar, porque a ferramenta não facilita, né? O instrumento, ele tem que vir para ser algo que contribui para o processo, e não algo que desmotiva a me manter no processo. Pense, é rico, é produtivo, mas o que me desanima é que eu não dou conta do instrumento, porque eu não lidei bem com a ferramenta. Mas é uma coisa que a gente está nesse exercício, sim, e eu vou, inclusive, fazer esse exercício de transpor para um Docs, e a gente vai ver lá no departamento como é que fica, e se a gente perceber que realmente vai ser mais tranquilo para o cursista e para vocês a condução, a gente vai fazer essa alteração sim, gente, que o lugar é sempre esse. Quero agradecer cada momento de partilha, quero lembrá-los, então, que na semana que vem, para o nosso papo formativo, vocês vão compartilhar uma boa prática. Pode ser a sua boa prática, pode ser de um cursista que relatou e que você acha que vale a pena compartilhar. Gente, já avançamos, mas acho que de forma que foi muito produtiva e necessária. Eu quero agradecer, Fran, a gentileza de me permitir ficar aqui um pouquinho a mais com esse povo lindo. Só não deixem de preencher o documento do Contribua Conosco e estimulem os seus cursistas a fazerem isso também, tá bom, gente? Ó, beijo no coração. Uma semana muito produtiva de trabalho, que seja iluminada, ensolarada, como vocês são para mim a cada segunda-feira, viu? Como manhãs de sol. Muito obrigada. Marcelo? Estou escrevendo aqui, estava escrevendo para a Vanessa lá, que ela colocou que é a questão da liberação, né? Colocar no passo a passo, só para informar que a gente já está colocando também lá nas notas e já está deixando isso claro também. Obrigado, Vanessa. Mais uma vez, obrigado, pessoal, pelas contribuições e uma boa semana a todos. Obrigada, Marcelo. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação e nós nos vemos, então, na próxima segunda-feira. Lores e Lidiane ficaram quietinhos hoje, mas não despercebidos, tá bom? Boa semana, fiquem bem, cuidem-se. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem Tchau, bem. Marcelo. Espero vocês lá, tá, gente? No outro link, daqui a pouquinho.